E aí, tudo bem? Se liga só, está tendo um debate de uma proposta da Presidência da República sobre mudar aquela questão da pontuação da carteira de motorista de 20 pontos para você perder a carta para 40 pontos. Então, se você é motorista, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque o debate está em cima do quê? A mensagem que se está colocando com essa atitude, segundo alguns especialistas, é que existe uma percepção de afrouxamento dessa responsabilidade do condutor de um veículo, né, ao ponto dele se sentir mais à vontade para gerar infração. Eu sinceramente não sei qual é o objetivo do governo em fazer essa mudança, porque talvez, não sei, apenas uma ideia meio maluca aqui, mas se você aumenta a quantidade de pontuação, quer dizer que você toma mais multa. Porque se você perde a carteira, você está sem dirigir, você está tomando menos multa. Então talvez possa ter uma correlação aí com a arrecadação. Não posso garantir, é só a minha viagem aqui em cima desse contexto. Mas olha que bacana. O meu convite aqui é a gente fazer um raciocínio bem rápido em cima de um tripé de política, regra e métrica. Por que isso aí é importante? Porque a partir do momento que eu preciso estabelecer algumas regras muito fortes e eu preciso estabelecer algumas métricas muito fortes, entenda-se aí por regra, você não pode passar de 60 por hora, 80 por hora, 100, 120 por hora e etc. E a métrica, aí no caso a gente está falando de você tomar uma multa, você pagar e perder a carteira, nota que a regra se mantém, ou seja, ela dá algumas diretrizes, a métrica se afrouxa, porém não há uma mudança na política. Eu preciso ter uma mudança na política para ter condições de ter um movimento educativo mais potente. Porque, afinal de contas, por que alguém passa da velocidade? Por falta de informação ou porque ela simplesmente não está considerando o contexto, não está considerando o outro. Obviamente, as pessoas que tiveram entes queridos que sofreram acidentes se tornam um pouquinho mais conscientes, ou quando elas ampliam a sua percepção de mundo. Isso é informação, isso é educação. Então, para que isso dentro da tua vida, por exemplo, dentro da tua empresa, quando você quer fazer qualquer processo, ou fazer um processo de inovação, um processo de educação propriamente dito, faça a seguinte pergunta: as tuas políticas, as tuas regras e as tuas métricas, elas dão suporte para o objetivo que você quer? Então o objetivo do governo eu não sei qual é, sinceramente eu não sei qual é, mas ele está mantendo a regra e afrouxando a métrica, mas sem mudar a política. Na tua opinião, que política que deveria mudar? Ou seja, se a gente simplesmente coloca a questão da educação ou simplesmente da informação, ainda existe uma percepção individual das pessoas, por exemplo, de que elas têm todo o direito, ou porque tem um carro mais potente, ou porque se sentem mais importantes do que os outros, então elas vão e desrespeitam uma regra, né? Aí entra o processo da educação, mas é uma educação mais potente, mais individual, e a gente tem que voltar lá atrás na educação de base, na educação familiar, numa educação que tem um modelo mental que inclua o outro, que inclua a sociedade e não algo, porque assim a gente pode ser individualista no sentido de se preocupar consigo mesmo, mas incluindo os outros, que é diferente de ser egoísta, né? Muitas vezes os maiores problemas da maneira que eu vejo no trânsito está relacionado a um egoísmo. Eu quero chegar mais rápido, eu sou mais importante, eu tenho um carro mais potente. Então assim, o recado é para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema, dentro da tua empresa, o objetivo que você tem, será que você tem políticas, regras e métricas que sustentam chegar aonde você quer? Vamos supor, por exemplo, que você quer que os seus líderes sejam líderes mais servidores ou mais humanos nesse sentido. Porém, a tua política é resultado a qualquer custo, a tua regra é venda mesmo que você vai destruir o preço, e a tua métrica é o seguinte, é individual, não tem grupo nessa parada, e o que vale mesmo é você bater a tua meta. Cara, você me desculpa, você entrar com qualquer processo educativo que não converse com esse tripé de política, regra e métrica, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Mas se você começa a construir regras, métricas
para sustentar a sua política, e essas regras e métricas, elas também fazem parte do seu processo educativo, aí a conversa é outra. Não é uma conversa tão simples, ela é obviamente mais complexa, mas na Curatori eu tenho estudado esse tema do modelo mental, tanto individual quanto da empresa, justamente para ajudar você que quer fazer esse tipo de transformação acontecer de fato, tá bom? Eu sou o Thiago Cardoso Petreca, sócio fundador da Curatori, www.curatori.com.br. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, seja do próprio trânsito, mas seja do trânsito da informação, do trânsito da educação dentro da sua empresa, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço!